Já passou da hora do futebol brasileiro levar um caráter muito mais profissional. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e esse é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria contar pra vocês as histórias de treinadores de futebol que foram vitoriosos ou são vitoriosos em seus clubes. Esse vídeo tem um pouco a ver com o trabalho do Vitor Pereira atualmente no Flamengo, porque ele tem recebido muitas críticas da torcida, dizendo que ele é um técnico fraco, que precisava de demitir, precisava contratar outra pessoa. Eu quero mostrar pra vocês alguns casos de treinadores que começaram realmente um trabalho e até deu certo muito rápido, mas também aqueles trabalhos que demoraram um pouco mais pra poder engrenar. Acho que quando eles pegaram o ritmo, os times melhoraram muito a forma de jogar futebol. Vou ter aqui alguns treinadores que ainda não ganharam títulos, mas estão num caminho muito bom para poder vencê-lo. Mas mais poder provar que essa questão do trabalho do treinador é um processo gradual. Não dá para poder em 2 meses falar esse técnico não presta. É muito pouco tempo uma avaliação profunda sobre o trabalho de alguém. Principalmente quando o trabalho dessa pessoa depende muito de assimilação de ideias, de memorização, de repetições. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal do jogo, ative o sininho para todas as notificações, para que o YouTube te avise sempre que tivermos vídeos novos. Deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também deixe os comentários, eu vou gostar de ler aqueles tanto concordando quanto discordando também. Mas enfim, vamos falar do trabalho desses técnicos e eu vou começar com um bem conhecido, Pep Guardiola. Guardiola chegou no Manchester City na temporada 2016-17 e o seu trabalho até começou muito bem mesmo. Nos primeiros 10 jogos sob o comando de Guardiola, o Manchester City venceu todas as 10 partidas, mas após esses 10 jogos veio uma sequência de 6 partidas sem uma vitória sequer, e o campeonato feito na Premier League foi bem irregular, terminando na 3ª colocação, ficando atrás do Chelsea, que foi o campeão, e do Tottenham. Na Champions League ele foi eliminado pelo Mônaco logo nas 8ª de final. O Mônaco, à época, que foi comandado por Leonardo Jardim, foi campeão francês com Kylian Mbappé e Radamel Falcão Garcia no ataque. Na Copa da Liga Inglesa, o City foi eliminado pelo Manchester United de José Mourinho, e na Copa da Inglaterra foi eliminado pelo Arsenal de Arsène Wenger. Ou seja, em toda a sua primeira temporada no Manchester City, o Guardiola não conseguiu nenhum título sequer. Isso quer dizer que o Guardiola é um mau técnico? A resposta já vem na próxima temporada. Na temporada de 2017-2018, o Manchester City foi campeão da Premier League com um recorde histórico de pontuação. O Manchester City de Pep Guardiola fez incríveis 100 pontos no campeonato inglês. Em 38 partidas, o Manchester City venceu incríveis 32, empatou 4 jogos e perdeu apenas 2. O segundo colocado foi o Manchester United, teve 81, foram 19 pontos de diferença para a segunda colocação. Hoje, o Manchester City de Pep Guardiola vai muito bem, obrigado. Desde a temporada de estreia, que ele não ganhou nenhum título, o Manchester City já venceu 4 Premier Leagues, 4 Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e 2 Community Shield, o equivalente à Supercopa na Inglaterra. O próximo que vamos falar, um dos principais adversários de Pep Guardiola, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp assumiu o comando do Liverpool na temporada 2015-16 por volta de outubro. A temporada já tinha por volta de uns 2-3 meses de andamento. Ele começou empatando os seus 3 primeiros jogos e venceu depois os 3 seguintes. Mas naquela temporada o Liverpool foi uma espécie de Robin Hood da Premier League. Ele vencia os jogos de grandes adversários, mas perdia por equipes que estavam em posição pior na tabela. A consequência foi o Liverpool terminando em 8º colocado naquela edição, fora de todas as competições europeias. Foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo West Ham e da Copa da Liga pelo Manchester City, à época ainda comandado por Manuel Pellegrini. Chegou a ser finalista da Europa League, mas perdeu para o Sevilla por 3-1. Assim como o Guardiola, a primeira temporada de Klopp também terminou sem nenhum título. O seu primeiro título com o Liverpool viria na temporada 2018-19, 4 anos depois de sua contratação. O Liverpool ficou 4 anos sem ganhar absolutamente nenhum título, sob o comando de Jürgen Klopp. E teve um momento ali na temporada 2017-18 que o Klopp vinha sendo muito contestado, falaram que ele poderia sim ser demitido, mas mantiveram o Klopp no cargo e conseguiram vencer com ele uma Champions, uma Supercopa da UEFA, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa, um Mundial de Clubes, e conseguiram dar fim a um jejum de 20 anos sem vencer o campeonato inglês, vencendo a Premier League de 2019-2020 com uma pontuação histórica de 99 pontos. É a segunda maior pontuação da história da Premier League. E por 2 vezes, o Liverpool foi vice-campeão da Inglaterra por apenas 1 ponto de diferença em relação ao Manchester City do Guardiola, com mais de 90 pontos. A temporada 2018-2019 fez 97 pontos, enquanto o Manchester City fez 98, e na última temporada fez 92 pontos, o Manchester City fez 93. Isso mostra que o trabalho de Jürgen Klopp é excelente. Essa temporada não tem feito grandes jogos, mas o time está em reconstrução e mantiveram o Klopp para essa reconstrução também. Não cortaram ele, que falaram, não, a gente vai ter reconstrução, então sai você. Não, estão permitindo que o Klopp trabalhe essa reconstrução do
do clube. E é um processo. O Klopp ficou lá durante 4 anos sem vencer nada e depois também começou a ganhar tudo. O próximo técnico é um que tem uma grande chance de ser campeão esse ano e campeão de algo grande. Mikel Arteta. O técnico do Arsenal, assim como o Klopp, também assumiu a equipe com a temporada já em andamento. E não começou nada bem. Nos primeiros 7 jogos venceu apenas 3. Na sua primeira temporada, que foi 2019-2020, foi eliminado pelo Olympiacos da Europa League, pelo Olympiacos da Grécia. O time de Premier League foi eliminado por um time da Grécia na Europa League. Mas assim, conseguiram se sobressair naquele ano, conseguindo ser campeões da Copa da Inglaterra em cima do Chelsea. Porém, foi 2 anos consecutivos apenas o 8º colocado na Premier League. Em 2021-2022, o Arsenal não disputou nenhuma competição europeia sequer. Mas hoje o Arsenal de Mikel Arteta faz um excelente trabalho, uma excelente Premier League, já foi uma vez campeão da Copa da Inglaterra e é o atual líder isolado da Premier League, dependendo apenas de si mesmo para ser campeões e com excelentes condições de conseguir o título. O próximo também é um que não ganhou ainda nenhuma das grandes competições, mas já tem um título na carreira com o seu time e também começou de forma muito irregular. Xavi Hernandes no Barcelona também pegou o time na temporada 2021 em andamento e o começo foi bem irregular, vencendo apenas 2 dos primeiros 6 jogos e sendo eliminado da Champions League nesse período. Foi para a Europa League e foi eliminado pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha em casa, no Camp Nou. Xavi correu um enorme risco de demissão ao final da temporada, mas mantiveram ele no cargo. Na atual temporada também foram eliminados da Champions League e da Europa League. Na Champions, eliminada pelo Bayern de Munique e o Internacional de Milão na fase de grupos, e na Europa League pelo Manchester United. A diferença é que dessa vez o Barcelona de Xavi Hernandes lidera o campeonato espanhol de forma isolada, com grandes chances de ser campeão. Até a derrota para o United há poucas semanas atrás, na Europa League, o time ficou 3 meses sem perder uma partida. O Barcelona de Xavi foi campeão da Supercopa da Espanha esse ano em cima do Real Madrid e, mais uma vez, é líder isolado do campeonato espanhol com grandes chances de título. Chegando à Itália, temos o caso de Antonio Conte na Internazionale de Milão. Conte começou muito bem na Internazionale, vencendo 6 dos seus primeiros 7 jogos, mas foi eliminado na Champions League logo na fase de grupos. Conseguiu desempenhar um excelente trabalho ao longo do ano e foi finalista da Europa League, perdendo para o Sevilla. O Sevilla jamais perde uma final de Europa League. Isso é impossível de acontecer. E foi segundo colocado no campeonato italiano, apenas 1 ponto atrás do Juventus. Também não foi campeão de nada na sua primeira temporada, mas na temporada seguinte venceu o campeonato italiano com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Milan, e interrompeu assim uma sequência de 9 títulos consecutivos do campeonato italiano pela Juventus. Fez realmente um trabalho excelente na Internazionale. O Lukaku e o Lautaro tiveram os anos das vidas deles com o Conte. Ainda na Itália, Stefano Pioli foi alçado a treinador do Milan em 2019. O caso de Pioli no Milan é um pouco curioso. Pioli assumiu o time no meio da temporada 2019-2020, com o Milan já tendo anunciado naquele período que Ralf Rangnick seria o técnico da equipe na temporada 2020-21. Ralf Rangnick foi um dos responsáveis da reformulação do RB Leipzig e que depois viria a ser treinador do Manchester United. Então, o Pioli aceitou o desafio de treinar o Milan já sabendo que não continuaria no cargo no ano seguinte. E realmente foi um começo muito fraco por parte do Milan de Pioli. Venceu apenas 4 dos primeiros 12 jogos que fez à frente da equipe. Porém, no final do campeonato conseguiu uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, vencendo 9 desses 12. Após essa sequência, o Milan mudou a estratégia e permitiu com que Pioli ficasse no comando da equipe, não seguindo o processo com Ralf Rangnick. E eu acredito que o Milan fez a escolha certa. Na temporada seguinte, o Milan já conseguiu ser vice-campeão italiano e finalmente na temporada 2021-22, o Milan conseguiu vencer o seu primeiro título desde 2016 e encerrou um jejum de 11 anos sem vencer o campeonato italiano. E demorou 2 temporadas para que o Pioli conseguisse vencer um título. Na temporada 2021-22, Luciano Spalletti assumiu o comando do Napoli. Foi uma temporada que também terminou sem nenhum título para a equipe italiana, mas eles conseguiram o 3º lugar no campeonato, ficando atrás apenas do Milan e da Inter. E atualmente, o Napoli de Luciano Spalletti lidera o campeonato italiano com 15 pontos de vantagem para a Internazionale de Milão, que é a segunda colocada. Venceu o Eintracht Frankfurt nas oitavas de final da Champions e vai enfrentar o Milan nas quartas, e tem a chance de vencer o campeonato italiano pela primeira vez desde a temporada 1989-90, ano que foi campeão com Careca e Maradona comandando a equipe dentro de campo. Então agora vamos para um caso do futebol brasileiro. Tite no Corinthians. O Tite assumiu o Corinthians no final da temporada de 2010, mas logo no início da temporada seguinte veio um grande percalço. O Tite foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima da Colômbia. Acho que todos vocês lembram dessa história. A pressão por parte tanto da mídia quanto de diretores do Corinthians foi grande pela demissão do Tite, mas André Sanches decidiu continuar o trabalho do técnico e naquele mesmo ano isso viria a dar certo, pois o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. E em 2012 o Corinthians conseguiu pela primeira vez em sua história ser campeão da Libertadores da América, vencendo o título de forma invicta, e foi campeão do Mundial de Clubes em cima do Chelsea, o último sul-americano a ter vencido a competição. Se tivesse
tivesse demitido o Tite após a eliminação pro Tolima, só Deus sabe o que teria acontecido ao Corinthians. Mas permitiram que o trabalho continuasse, o Tite desempenhou um excelente papel e foi multicampeão nos anos seguintes. O último caso é o caso de Abel Ferreira no Palmeiras. Mas só antes de uma menção honrosa, o Mourinho no Real Madrid conseguiu sobreviver a um 5-0 do Barcelona na temporada 2010-2011. Ele sobreviveu no cargo e foi campeão da Copa do Rei, e no ano seguinte, Mourinho conseguiu vencer o Campeonato Espanhol, e na temporada seguinte, Mourinho foi campeão espanhol com o Real Madrid. Foi a primeira derrota de Pep Guardiola numa liga. E finalmente, Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel começou muito bem logo no Palmeiras, e logo na primeira temporada já foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o ano seguinte é que chama muita atenção. Abel Ferreira perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça da Argentina, foi vice-campeão paulista perdendo a final para o São Paulo de Crespo, e no Mundial de Clubes foi apenas o 4º colocado. Foi a pior campanha do Sul-Americano na história da competição, não conseguindo marcar nenhum gol sequer no torneio. E eu faço uma pergunta para vocês: esses resultados do Abel, perder a Supercopa, perder a Recopa, perder o Mundial, parecem familiares pra vocês? No primeiro semestre de 2021, o Abel Ferreira foi eliminado pelo CRB da Copa do Brasil, dentro do Allianz Parque. E houve muita pressão também para que ele caísse do cargo, porque foi uma sequência enorme de resultados terríveis. O que aconteceu? Mantiveram o Abel Ferreira no cargo. No mesmo ano venceu o Bi da Libertadores, foi 2 vezes seguidas campeão da competição, em cima do Flamengo. No ano seguinte venceram o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E no início desse ano já conseguiram vencer também a Supercopa em cima do Flamengo. A ideia desse vídeo é mostrar que na maioria das vezes os técnicos que foram campeões com seus clubes demoraram até conseguirem chegar nesse fato. De todos esses treinadores citados, os únicos que foram campeões logo no seu primeiro ano foram o Arteta e o Abel Ferreira. Existem também casos de técnicos que foram campeões na sua primeira temporada. No passado, o Carlo Ancelotti venceu na sua primeira temporada de volta ao Real Madrid tanto a Champions League quanto o Campeonato Espanhol. Jorge Jesus no Flamengo venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com pontuação recorde também, inclusive. Mas demora um tempo até que a equipe assimile todas as ideias do seu treinador e aí sim consiga evoluir no seu futebol e alcançar o patamar de ser uma equipe campeã. Spalletti, Arteta e Xavi ainda não venceram um campeonato nacional como todos os outros, mas estão com grandes possibilidades de conseguir isso esse ano. Mas ainda assim demorou um tempo até que esses treinadores conseguissem deixar a equipe do jeito que eles queriam para disputar as competições. Isso tudo é muito possível com o ambiente profissional, sem ficar nesse amadorismo de todo o tempo só pensar que o problema está no técnico. No ambiente profissional existe uma análise, você vai ver se existe evolução no processo que está acontecendo. Existiu evolução no Manchester City de Pep Guardiola, existiu evolução no Liverpool do Klopp e existiu evolução em todas essas equipes que vieram a ser campeões. Mas para isso foi necessário tempo. Se mesmo com todas as informações você ainda discorda de mim e acredita que técnicos devem ser demitidos mesmo depois de 2 meses, deixa aqui nos comentários, por favor, argumente. Eu quero também ver pontos de vista diferentes do meu. Isso aqui não é um vídeo de defesa ao Vitor Pereira, isso aqui é um vídeo de defesa de continuidade de trabalho de treinadores. Não é só o Vitor Pereira, o Barbieri também merece uma continuidade no Vasco, que também tá só no começo de trabalho. Fernando Lázaro no Corinthians também precisa de tempo para poder desempenhar. Todos esses técnicos que chegaram nos seus clubes agora precisam sim de um tempo até demonstrarem a que vieram. E mais uma vez, se você concorda ou não comigo, deixa aqui nos comentários, por favor. Eu quero ler os comentários de todos vocês. Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que você puder. O máximo de pessoas possíveis que você puder. Realmente, Guilherme, é complicado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso tudo ajuda bastante. Para todos vocês que ficaram comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.